Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes Pentecostais. Esta semana, pela graça de Deus, novamente estamos juntos aqui, o irmão Bruno. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, meu irmão. E nós vamos, neste programa, tratar a respeito de um assunto extremamente relevante, que é a qualidade do trabalho que oferecemos ao Senhor. E para isso vamos tomar por pauta o hino 16 da harpa cristã. Bom, Bruno, eu quero começar dando um testemunho a respeito deste hino aqui. Primeira vez em que eu realmente parei para prestar atenção com muito critério na letra desse hino foi quando, depois de alguns anos, o meu pastor me chamou e me confiou o trabalho da primeira congregação que eu dirigi. Então ele me levou ao gabinete, conversou comigo, conversou com a minha esposa. Naturalmente dissemos: estamos prontos, pastor, estamos à disposição. Na semana seguinte foi a primeira reunião de dirigentes de obreiros, dirigentes de congregação que eu participei, estávamos todos lá, os dirigentes do campo, e o pastor convidou alguém para cantar um hino no início da reunião, e um dos dirigentes sacou o hino 16 da harpa e cantou. Naquele dia eu senti o peso, Até então cantava esse hino assim, mas de maneira menos envolvida, né? Talvez menos reflexiva, mas naquele dia eu senti o peso, porque o hino é uma chamada de atenção, não é isso? É uma chamada de atenção. Esse hino, a primeira frase dele é que ele diz assim, ó: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? É uma pergunta. Como que a gente pode chegar diante de Deus sem ter nada nas mãos? É um hino que nos chama para o trabalho. Mas eu gosto dessa pergunta porque ela nos abre uma perspectiva escatológica e às vezes a gente não percebe. Quando diz, posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, não está dizendo que alguém com as mãos vazias não encontrará a Cristo, mas sim que haverá pessoas que, a despeito das mãos vazias, o encontrarão. Então aí nós temos uma perspectiva escatológica que nos joga dentro de um dos eventos mais importantes que há na Bíblia, que é o tribunal de Cristo, que antecede as bodas do Cordeiro. Esse é o contexto desse hino. É o tribunal de Cristo. Vai ter gente com as mãos vazias lá. E o que a gente não pode confundir de maneira alguma é que não são as nossas obras que vão nos levar a encontrar com Cristo. Não é isso que esse hino está dizendo. É isso. As nossas obras não têm essa capacidade de fazer com que a gente chegue a Cristo. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu fiz alguma coisa para Deus, porque eu trabalho na igreja, que por conta disso eu fui me encontrar Jesus. Não. Eu me encontro com Jesus porque eu confesso Ele como o único e suficiente Salvador. A salvação em Cristo. Isso. Se não... Mas a gente, olhando esse hino aqui, a gente vê que eu faço alguma coisa para Deus, eu trabalho para Deus por conta de que Jesus já me salvou do pecado, do lamaçal do pecado. Então, por isso eu conto para todo mundo como é ruim estar no pecado e como é bom estar em Cristo. Quando estivermos lá no tribunal de Cristo, a Bíblia nos ensina que as nossas obras serão lançadas no fogo, elas serão provadas, aí elas serão consumidas, né, aquelas que não têm valor diante do Senhor. Aí o tal dono dessas obras será salvo como que pelo fogo, mas ele terá chegado diante do Senhor Jesus com as mãos vazias. Mas o que é então que o hino nos estimula a apresentar ao Senhor? Não são as obras que a gente pode fazer, mas o nosso testemunho como cristão, ele pode levar outras pessoas a Cristo, mas isso não quer dizer que a gente está isento do fato de pregar. Eu não gosto daquela frase que o povo fala assim, ó: pregue a todo tempo, se necessário for, use palavras. Está errada essa frase.
porque o apóstolo Paulo diz que a gente tem que pregar a Cristo e este crucificado. Então, ou seja, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Então, esse hino é uma convocação para a gente evangelizar. Então, as obras em questão aqui, as mãos vazias aqui, nos estão requerendo que apresentemos ao Senhor almas. Almas. É aquilo que o apóstolo Paulo fala para Colossenses, se eu não estou enganado, que ele fala assim que a nossa obrigação é apresentar a todo homem perfeito em Cristo. Almas ao Senhor. Isso não reduz bastante a quantidade de coisas que realmente são válidas diante de Deus? Porque tem muita coisa sendo feita à guisa de obra do Senhor, de obras para Deus, mas que pelo contexto desse hino, pelo que a Bíblia ensina, não é obra de Deus, não. Tem muita coisa que é atribuído como obra de Deus hoje que, na verdade, não é. Mais vaidade do homem do que obra de Deus, porque a obra do Senhor, se a gente for olhar a igreja primitiva como um modelo, a gente vê lá que os apóstolos estabeleceram líderes na igreja para que eles pudessem se dedicar à oração e ao ensino e à palavra. E as outras pessoas tinham os cuidados que eles tinham que ter com a igreja, cuidavam do órfão, cuidavam da viúva, mas a principal atividade da igreja primitiva era a evangelização. Agora mesmo, durante esse período, esse mês de junho, estou lecionando no nosso curso presencial a disciplina Atos dos Apóstolos. E, meu irmão, meus amados irmãos, de fato, a Igreja Apostólica tinha uma percepção a respeito do que são as obras, a respeito do que é ter as mãos cheias, muito diferente das nossas. Muito diferente. O apóstolo Paulo, convocado pelo Senhor, primeiro Barnabé, né? Apartai-me a Barnabé e a Paulo. Convocado pelo Senhor, Barnabé, acompanhado de Paulo, saiu para aquela primeira viagem missionária para ganhar almas. Quando eles retornam a Jerusalém, prestam um relatório, de lá sobem até Antioquia da Síria, e o começo da segunda viagem missionária é Paulo dizendo: retornemos para confirmar as almas dos crentes. E a terceira viagem missionária não é motivada por coisa diferente dessa. Isso são as obras com as quais o crente pode ter as mãos cheias para apresentar-se ao Senhor. Mas, Bruno, a tal obra hoje, no final das contas, virou só obra mesmo, né? Cimento, tijolo. Cimento, tijolo, grandes templos, aqueles templos vultosos, cheios de enfeite que enche os olhos, mas... E olha, meu irmão, a pandemia nos ensinou que as igrejas provavelmente não terão dinheiro para manter esses grandes templos. Também nos ensinou que os governos não haverão de respeitar esses espaços, como o povo gosta de dizer, espaços de culto. Não existe isso para governo humano. E esses grandes templos serão requisitados e as igrejas precisarão entregar às autoridades o controle dessas estruturas, conforme os governos forem se tornando cada vez mais tiranos e mais explicitamente anticristãos. E é erro pensar que isso vai acontecer em tempo posterior ao arrebatamento. Porque nós veremos, Mateus 24 assim diz, um acirrar, nós veremos o arroxo da perseguição contra a igreja antes do arrebatamento, porque isso é um mistério, isto é uma necessidade escatológica, acontece antes da igreja ser tirada da terra. Então, seria bom mesmo que nós nos voltássemos à produção das obras, à geração dos frutos que são relevantes para o Senhor. E estas tais obras, estes tais frutos, são aqueles que entram na eternidade. E os templos não entram na eternidade. Os templos não entram na eternidade porque Cristo ele disse que o templo não ia subsistir. Cristo é o local da adoração, é em Cristo que a gente encontra o verdadeiro
sentido da adoração, porque só a Ele a gente presta culto. Eu não estou dizendo, não estou sugerindo que os nossos templos não têm serventia. Eles têm. Eles têm. Quando eles foram construídos, eles ao menos foram protocolarmente consagrados ao Senhor, embora, vez por outra, eu tenha a sensação de que alguns cultos de inauguração louvam ao pastor que construiu, né? Não a Deus. Mas, ao menos em protocolo, eles foram consagrados ao Senhor. Tem lá a sua serventia. O problema é que talvez eles sejam um meio para ganhar as almas, mas estão sendo tornados em um fim em si mesmo. Eu tenho observado uma coisa, não sei se já notou, não sei se os irmãos já observaram, quando nas nossas igrejas se vai fazer a coleta da oferta, né? Recolher as ofertas, os irmãos vão dizimar, vão ofertar, muitas igrejas, mas não são poucas não, instituíram agora o costume do chamado ofertório. Emprestaram isso aí do neopentecostalismo. Irmãos, vamos para o ofertório. E aí separa um período do culto, que às vezes pode chegar a 10 minutos, como eu já vi e tenho visto. Põe um obreiro lá, para o obreiro discursar e convencer a igreja a ofertar. Eu ainda fico feliz por ver que nas Assembleias de Deus, em que isso foi instituído, a maior parte dos obreiros fica bem constrangido em fazer esse negócio. Quer dizer que ainda tem gente com a visão mais acertada, né? Mas, de um modo geral, mesmo os constrangidos sempre dizem assim: irmãos, porque precisamos de dinheiro para manter esse templo, para pagar a água, pagar a luz, para as construções. É verdade, precisa, porque nada disso se faz de graça. Mas é para isso. Eu imaginava que os templos fossem o meio e não o fim. O fim é ganhar almas. Então, a finalidade da oferta, a finalidade do dízimo, a finalidade da escola teológica, a finalidade do culto, a finalidade do templo, a razão de ser, de existir pastores, é que existam ovelhas e que esse rebanho cresça. Sim, e esse rebanho, ele tem que crescer, não importa onde. Não sei se os irmãos sabem, mas a ETAD lançou recentemente o Cela de Aula, que é para poder ensinar a Bíblia para aqueles que aceitaram Jesus no cárcere. E muitas vezes a igreja se esquece desse público. E não pode. Não pode. Um trabalho como esse de cela de aula, você vê, meu irmão, são os campos missionários esquecidos. As celas de aula, as celas dos presídios são esquecidas. São poucos e raros as igrejas e os obreiros que se dedicam a ganhar almas no presídio. E não só no presídio, eu acho que tem os presídios, tem os asilos, tem os orfanatos. Tem as escolas e as faculdades. O campo missionário como um todo tem sido restringido à abertura de mais congregações. Sim. E não a ganhar as almas que de fato estão afastadas. Mas a coisa está muito subvertida mesmo. Não está fácil, não. Mas você trouxe um livro aí que para ajudar a esclarecer as coisas, Isso, não é? Eu trouxe um livro aqui que chama Missões na Era do Espírito Santo. Como a fé pentecostal pode ajudar a igreja a completar a evangelização no mundo. Os irmãos já devem ter ouvido que a igreja, a Assembleia de Deus, é a igreja que mais cresce no mundo. Porque é uma igreja que evangeliza muito. A gente evangeliza muito, pastor. E no hino 15 que a gente falou na outra oportunidade, nós falamos sobre a alegria que é quando a gente reconhece a Cristo como nosso Salvador e abandona o pecado. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E isso aconteceu porque alguém falou de Jesus para nós. Se o apóstolo Paulo, citando Isaías, ele fala assim: como vão aceitar se não tem quem pregue? Então tem que pregar. E esse livro aqui é um livro que vai ajudar a gente a entender isso, sabe? Essa pregação do evangelho não como um chamado específico para alguém. Porque para a gente ser missionário, a gente não precisa de um chamado. A gente tem que entender a grande comissão como um mandamento. Porque Cristo não falou, ó, se você for chamado, ele mandou ir. Ele mandou ir e falar. Então é um chamado para a igreja, é uma obrigação que a gente tem de falar de Cristo. Repete o título do livro. Missões na Era do Espírito Santo.
de John York, da CPAD. Da CPAD. É usado aqui, já foi usado no mestrado da Já foi da usado idade. no mestrado. Estamos usando outro livro da CPAD também, mas esse livro é realmente muito bom. Todo mundo deveria ler, pastor, obreiro, membro de igreja, quem tem amor por almas. Eu sei que o pastor Terry gosta muito desse livro, ele sempre recomenda esse livro aqui. E é muito bom mesmo. Aliás, parece-me, eu acho que é isso mesmo, esse autor e o pastor Terry estudaram juntos na faculdade bíblica. Pastor Terry Johnson, todos sabem os irmãos, nosso presidente aqui na ETAD. Que na biografia dele diz que ele passou 26 anos ministrando na África. Aí, olha só. Eu quero destacar um outro verso do nosso hino, e de todos aqui, é a estrofe, a parte desse poema que mais toca o meu coração. É a estrofe de número 4. Diz assim: do pecado, preso em elos, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir ao meu Senhor. Por que eu gosto desse verso? Os irmãos sabem, a minha formação original é na área de história. Então, quando se estuda história, uma das primeiras coisas que você é obrigado a estudar é a relação do homem com o tempo. E existem algumas acepções do tempo que nós não podemos negar. Embora nós, às vezes, tratemos o tempo com uma abordagem psicológica e venhamos a dizer do tempo algumas coisas, estas tais coisas que dizemos do tempo não se aplicam. Por exemplo, é comum a gente dizer: rapaz, vamos correr para recuperar o tempo perdido. Ou então, vamos adiantar tal serviço para poupar tempo. Irmãos, tempo a gente não acumula, tempo a gente não recupera. O tempo apenas passa. E o hino nos está alertando disso. O tempo está passando e você não está trabalhando. E talvez ainda pior, está trabalhando em vão. Porque se há uma lição que esse hino nos dá, é que há uma diferença entre trabalhos e trabalhos. Há uma diferença entre ser ativo e ser um ativista. Há uma diferença entre atividade e ativismo, entre trabalho e simplesmente movimento. E o trabalho para o Senhor só pode ser medido por uma coisa. O Senhor analisa a qualidade da árvore pela qualidade dos frutos. Eu lembro, pastor, uma vez que a gente estava conversando, e o senhor disse sobre o seu primeiro dia de aula na faculdade de História e como foi difícil aquele dia dos crentes que se esconderam. O senhor pode contar essa história para a gente? Foi chegando na faculdade, o professor pediu para que todos ficassem em pé e fossem se apresentando. É praxe, né? Eu fiquei lá no canto, eu sempre gostei de sentar no fundo, mas não era por causa de bagunça, não. É porque eu sou um pouco tímido, então para mim ficar no fundo é melhor. Fazia a mesma coisa, eu gostava de sentar. O fundo. Eu ficava no fundo por timidez, não é por bagunça. Mas então todos se apresentaram. Quando foi a minha vez de se apresentar, eu fui mesmo um dos últimos. Eu fiquei em pé, me apresentei, me identifiquei como crente. E o professor até reconheceu o nome, né, Gunnar Berg, perguntou, então não tinha muito como me esconder. Mas eu não espero ser descoberto. Eu me apresento logo como servo de Deus. Mas terminada a aula, aí vieram uns 4, 5 pessoas falar comigo: ô irmão, paz do Senhor. Mas vocês estavam aí na turma, vocês são crentes? Nós somos crentes. Mas por que não identificaram-se como crentes? Porque aqui não é o lugar para isso. Ô irmão, se no meio das trevas não é o lugar para se identificar como crente, é onde? Então, eu pedi para o senhor contar essa história porque quando eu estava lendo esse livro, esse hino, me preparando para gravar hoje, eu lembrei do que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipos. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 21, Paulo fala assim, ó: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ou seja, o apóstolo Paulo estava preso, ele estava na prisão, e muito provavelmente esse uso da casa de César era os guardas que cuidavam dele.
Na prisão, o apóstolo Paulo evangelizou. Evangelizou. Isso a gente aprende o quê? Não tem lugar. Não. Não importa o lugar. O apóstolo Paulo, irmão, demonstrou exatamente isso. É por isso que ele escreveu a Timóteo com tanta pertinência, dizendo que pregasse a tempo e fora de tempo, porque realmente não tem lugar oportuno. Esse hino traz esse mesmo conceito, falando da seguinte maneira: o verso 5: despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor. O fervor não reconhece limites, assim como o evangelho não reconhece. Irmão Bruno, tinha uma coisa que acontecia na casa da minha avó, quando éramos crianças, e que era sempre motivo de piada para nós. Então, todas as vezes que saíamos da nossa casa para visitar a minha avó, nós, dentre as várias expectativas que tínhamos, ficávamos aguardando a hora que o leite que estava na panela ia subir e derramar. Hoje não se ferve mais leite no bule, né? Mas naquela época se fervia. Então comprava o saco de leite na padaria e colocava para ferver. Irmão, era praxe. O leite ia derramar. Na casa da minha avó derramava leite. Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. E, como era uma coisa já esperada, a algazarra era total quando acontecia. A reação da minha avó era um espetáculo à parte quando o leite derramava. Mas o fervor não reconhece limites. O fervor, quando se estabelece, quando a água entra em ebulição, quando o leite ferve, quando o crente está cheio do poder, não há hora, não há momento, não há lugar. O apóstolo Paulo disse assim a Timóteo. E esse texto que ele diz na segunda carta, lá no capítulo 4, tem tudo a ver com o ambiente escatológico desse livro. Paulo disse assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, redarguas, ensina e corrige, instes a tempo e fora de tempo. O julgamento na vinda e no reino são diferentes, são dois tribunais. De Deus e de Cristo Jesus. Então, o tribunal de Cristo é o julgamento na vinda e é aquele onde nós estaremos como salvos. E durante o qual Cristo olhará para as nossas mãos e ele as verá vazias. Nós talvez chegaremos lá com os cestos cheios, né? Rapaz, olha quanta coisa eu estou trazendo aqui. Mas os olhos do Senhor, que são consumidor, como chamas de fogo, vão olhar para as nossas mãos tão cheias, para os nossos cestos abarrotados, e depois que Cristo nos fitar nos olhos, nós vamos ver que não sobrou foi nada. O outro julgamento é no reino. Aí esse julgamento é aquele do qual participarão os não salvos. Eu espero que nós não estejamos lá. Ninguém esteja lá. Então cuidado com a sua salvação. Mas não é só ser salvo. É ser salvo e ter o que apresentar ao Senhor Jesus. Porque se a gente apresenta desculpas para não fazer evangelismo, desculpa para a gente não poder fazer isso, e a gente lê um relato como esse do apóstolo Paulo, preso, e que escreveu a carta da alegria, preso, a gente vê que as nossas desculpas elas são palha. Não tem desculpa, porque se Cristo morreu na cruz para nos salvar, essa boa notícia não pode ficar guardada com a gente. Não. Se ela ficar guardada com a gente é egoísta. Olha, Bruno, mas tem uma coisa aí que a gente precisa falar. Precisa dizer. Irmãos, evangelizar, ganhar almas a todo custo. Mas cuidado com aquilo que modernamente está sendo chamado de evangelismo. Quando formos ganhar almas, mantenhamos em mente o seguinte: a melhor forma de ganhar almas é o evangelismo pessoal. É aquele que se dá tanto pelo testemunho, na interação, no dia a dia,
quanto aquele que se dá na exposição direta a alguém. É o evangelismo pessoal. Ele pode ser rápido, como uma blitz, ele pode ser longo, como uma guerra de longa duração, mas é o melhor que tem. Esse é o evangelismo que está escrito aqui. Esse é o evangelismo que o irmão citou, que Paulo praticou. Esse evangelismo. Paulo estava preso, acorrentado a um soldado. Paulo estava em uma casa alugada em Roma, como prisioneiro. Lá ele escreveu, lá ele recebeu, e Lucas diz que com liberdade o evangelho era pregado. Mas Paulo estava preso, o evangelho não estava. Paulo é que estava, o evangelho não. E não vejo o apóstolo Paulo fazendo evangelismo criativo, pintando a cara de palhaço para visitar as igrejas da Ásia Menor. Você vê Paulo fazendo isso aí? Não, também não vi. Também não vi o apóstolo Paulo pegando os adolescentes da igreja, colocando neles uns farrapos de roupa, uns trapos, e dizendo, vamos fazer palhaçada no meio da rua. Irmão, isso não é evangelismo. Esse negócio de ficar na rua com plaquinha dizendo, posso te dar um abraço? Isso não é evangelismo. Isso é modinha. Evangelismo é anunciar ao homem que ele é pecador, é pobre, é cego, é nu, é miserável. Quando as igrejas andam se emprestando a esse tipo de coisa que elas chamam de maneira de boca cheia, com tanta euforia, de evangelismo criativo, eles dizem, fazemos isto para que as pessoas saibam que a igreja é amor, que Jesus é amor. Quando você tem tanta necessidade de se mostrar amoroso, é porque você já perdeu o seu primeiro amor há muito tempo. Porque quem ama a Cristo, ama as criaturas que Cristo fez. Agora, quem já não ama a Cristo, tem que ficar pintando a cara para disfarçar o amor que já perdeu. Evangelizar é falar de Jesus. Evangelizar é dar testemunho ao homem contra o pecado que o homem tem. Não é esse negócio de ficar afanando, de ficar acariciando, de ficar fazendo de bonzinho, não. O que nós precisamos é de uma pregação autêntica, uma pregação que denuncie o pecado. Mas o mundo anda sensível a isso. Problema do mundo. Não tem problema nenhum com isso, não. O problema meu é pregar o Evangelho, porque essa palavra é que transforma. Cada invencionice que o povo faz para substituir a evangelização, quando chegar no céu, se chegar, não vai passar no fogo, irmãos, não vai passar. Eu lembro de outra carta de Paulo que ele também escreveu na prisão, quando Paulo escreve para Colossenses, ele fala assim, no capítulo 4, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. É aquilo que o senhor está falando agora. A liberdade para Paulo, a liberdade física de se mover, não importava. Não importava, desde que ele pudesse falar de Cristo. Desde que ele pudesse falar de Cristo. E quando a gente negligencia isso, a gente está cometendo um erro gravíssimo. Gravíssimo. Irmãos, aquele que, se você tem a oportunidade de pregar no púlpito, irmão, não deixe de fazer o apelo. Eu tenho visto, pastor, em alguns lugares que não é feito apelo. Tem que fazer o apelo, viu? Tem que pregar Cristo e esse crucificado. A harpa disse, a mensagem do bom pregador é a cruz de Cristo. Mas sabe o que eu estou pensando aqui? Você citando o apóstolo Paulo e eu me lembrando. Paulo, quando passou pela província em que governava o procônsul Sérgio Paulo, havia lá um encantador, um mago chamado Bar Jesus. Hoje, Bruno, os evangelistas criativos, sabe o que fariam? Ia agarrar Bar Jesus. Vem cá, Bar Jesus, vamos ficar juntos. Paulo olhou para aquele homem e disse o quê? Repreendeu, dizendo, até quando tu perverterás os santos caminhos do Senhor? Houve outra ocasião, estava Paulo acompanhado de Barnabé, pregando, vinha atrás deles uma moça com espírito de adivinhação, gritando, estes são aqueles enviados pelo Senhor. A Bíblia diz que Paulo indignou-se com aquilo, e depois voltou-se para ela e repreendeu o espírito imundo que estava naquela mulher. Hoje, os evangelistas criativos iam botar uma adivinha dessa em cima do púlpito.
Quando Paulo e Barnabé foram identificados como sendo Júpiter e Hermes, que eram o pregador e Hermes, o pregador, e o outro, o principal, que teria o poder, não é? Para operar milagres. Era capaz dos evangelistas criativos hoje se fantasiarem. Vamos fantasiar. É o ponto de contato. Meus irmãos, a palavra do Senhor é clara no comportamento do apóstolo Paulo de ponta a ponta do ministério dele. E Paulo não fazia questão de ser criativo. Paulo fazia questão de ser verdadeiro, autêntico, genuíno. É porque eu acho que existe hoje uma tendência na leitura da Bíblia que não lê a Bíblia como palavra de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que a Bíblia é como uma espada de dois gumes, ou seja, a Bíblia nos fere, porque a Bíblia não alivia pra gente. A Bíblia escancara o nosso pecado, escancara o nosso erro. E esse escancaramento que é dado fere ego, fere a sua própria identidade, porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós sabemos quem nós somos em Cristo. Ou seja, fere. E a pessoa hoje lê a Bíblia, vou receber um consolo. Não, a palavra fere. Cita o Agostinho para nós. Cita. Vai. O Agostinho diz que, nas Confissões, ele fala assim, ferido fui pela sua palavra. E eu te amei. Ou seja, a palavra fere. Feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Eu acho que a gente tem que começar a ler a Bíblia hoje contra nós. É isso. Porque a Bíblia é contra nós. É, exatamente. Meus irmãos, vamos conhecer os autores deste hino? Nesse hino nós temos dois autores. O autor da versão nacional do hino e o compositor da versão original do hino. No Brasil, essa letra que estamos lendo é de Simon Lundgren. Aí está o pastor Lundgren, ele e sua esposa, a irmã Linnea. O nome completo do pastor Lundgren é Charles Leonard Simon Lundgren. Esse casal nórdico veio para o Brasil, atuou aqui no Nordeste, em Pernambuco especialmente, Alagoas, Pernambuco, ajudou a igreja de São Cristóvão com o pastor missionário Gunnar Wingren, e depois fez um trabalho missionário muito bonito no sul do país. São heróis do Evangelho, são trabalhadores heróicos do Evangelho no sul do nosso Brasil. O pastor Lundgren morreu em 1990. Agora, o final de seus dias é triste. Não por ele, porque ele era um santo homem do Senhor, mas é um dos vários exemplos tristes, sombrios, na história da nossa igreja, de obreiros que deram a vida, obreiros que depois foram esquecidos e só não passaram dificuldades graves no final da sua existência porque comeram a comida do Senhor, mas não foram cuidados com toda a hombridade pela igreja. É um testemunho triste, e é um testemunho dado a respeito da vida do pastor Lundgren por diversos biógrafos. No exterior, esse mesmo hino foi composto originalmente por George Collis Stebbins, que aí está, é esse compositor norte-americano, nascido em Nova York, e que tem na sua biografia o brilho de ter feito parte do primeiro grupo de evangelismo e trabalho organizado por Dwight Lyne Moody. Que legal. Então, um grande compositor, compôs muitos hinos e viveu muito. Viveu 199 anos. Viveu muito este irmão. Algo mais a acrescentar? Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Hoje, um pouquinho diferente do que todos os dias os irmãos estão habituados a acompanhar. Hoje, o nosso devocional não será feito pelo nosso irmão Alexandre Valeriano, será conduzido por mim, mas, como todas as vezes, o devocional terá ao fundo o hino executado pelas nossas irmãs. A irmã Ellen, a irmã Ana e a irmã Esther vão tocar o hino 16, e enquanto elas o fazem, nós vamos meditar
devocionalmente na palavra do Senhor, especialmente no que diz respeito a este hino. Queridos irmãos, nos encontramos sexta-feira que vem, se Jesus assim permitir. Amém, meus irmãos. Até a próxima sexta, se o Senhor Jesus não voltar. Meus irmãos, até lá então, permitindo o nosso Deus querido. Paz do Senhor. O apóstolo Paulo tinha um discípulo a quem ele muito amava. Alguém que ele encontrou na cidade de Listra e que se tornou tão importante para si, que era o jovem Timóteo. Paulo, quando estava em prisões, escreveu algumas cartas. E aquela que foi a carta mais íntima de seu coração, aquela que assinalou e contou os momentos últimos de seu ministério, foi escrita exatamente a Timóteo e é a segunda carta do apóstolo Paulo a esse jovem obreiro. O apóstolo Paulo faz a Timóteo uma ordenação, um mandamento, e ele o faz de forma muito solene. Nós percebemos a gravidade e a solenidade do conselho de Paulo, da ordem de Paulo, do mandamento de Deus através de Paulo a Timóteo, no próprio vocabulário, no próprio linguajar que Paulo utilizou em sua mensagem. O apóstolo Paulo, referindo-se à necessidade de pregar, disse assim a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. A expressão usada por Paulo, conjuro-te, é uma expressão bem própria dos documentos jurídicos da época do Império Romano. Conjurar significava implicar alguém em juramento, de uma maneira que hoje nós, em latim, haveríamos de dizer por ex officio, isto é, a revelia da vontade do conjurado. O que Paulo está dizendo a Timóteo, em linguagem jurídica, é isso. Timóteo, querendo ou não, você já está implicado nesse negócio. Querendo ou não, já é para si uma responsabilidade. Não há como evitar, não há como contornar, Timóteo. Você está conjurado. Mas a que Timóteo estava obrigado neste momento? A pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo. Timóteo já não tinha outra opção, senão a de anunciar ao Senhor Jesus Cristo, a exemplo do que Paulo fazia e do que Timóteo viu-o fazer, porque Timóteo acompanhou-o em muitas viagens. Quando Paulo, na segunda viagem, desceu a Macedônia, foi acompanhado de Timóteo. E Timóteo, por ordem de Paulo, permaneceu em algumas cidades por mais tempo que o próprio Paulo, para que Paulo pudesse pregar, pudesse adiantar certos expedientes, enquanto Timóteo ficava para trás, confirmando aquilo que o apóstolo já havia falado e pregado. Timóteo, portanto, primeiro como testemunha, depois como discípulo de Paulo, sabia exatamente o que fazer, e o que Paulo lhe estava dizendo é: não há opção, você tem que pregar. O hino a respeito do qual hoje meditamos, meus amados irmãos, também nos dá este mesmo enquadramento e com a mesma autoridade. Posto que não seja inspirado, não deixa de ser iluminado. E iluminado que é,
faz-nos voltar agora ao mesmo contexto de juízo escatológico ao crente que calar a boca diante do mundo. Porque aquele que não pregar o Senhor Jesus, este tal será julgado por Deus ou pelo seu Cordeiro, na vinda ou no reino. Este é o tribunal dos pregadores, dos que pregam a Cristo, dos que pregam a Cristo por motivo pessoal, dos que calaram a boca e dos que calaram ou porque foram censurados ou porque resolveram evitar a censura e a si mesmos silenciaram-se. Não importa qual seja a sua postura diante do Evangelho, falar ou não, pregar ou não, estar calado pelas autoridades ou calar-se a si mesmo antes que elas o amordassem. Qualquer um de nós será trazido a juízo pelo modo como tratar a pregação. Haverá aqueles que, por sua insistência em pregar a Cristo e pregar pelo motivo correto, da forma correta, serão julgados pelo Senhor no tribunal de Cristo, na vinda, para usar a expressão de Paulo. Estes seremos aqueles, em nome de Jesus, seremos nós, que chegaremos ao tribunal de Cristo. Mas todos os que ali chegarmos, apresentaremos ao Senhor as nossas mãos, aos nossos olhos repletas de obras. Mas o fogo consumidor dos olhos do Senhor permitirá que essas obras resistam? Se não resistirem, seremos salvos, sim, mas como pelo fogo. Mas a pergunta tem que ecoar em nosso coração e fazer enrubescer a nossa face de vergonha. Eu posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Preso no pecado em elos, passei tempo em vão labor. Quem me dera reavê-los para o meu Senhor? É aquilo que agora o Espírito Santo está dizendo, que você comece a trabalhar já para Cristo e pelo motivo correto. Caso contrário, o tribunal que lhe restará, o juízo que lhe restará, o juiz que você encarará, não será o tribunal de Cristo, não será o Cordeiro e não será o fogo que consome as obras. Será o apartamento para o fogo que está no lago, reservado para o diabo e os seus demônios e para todos aqueles caídos que não reconheceram ao Senhor como seu Deus. E para estes não haverá solução. Por última coisa, eu quero lembrar aos meus irmãos que trabalhar muito, correr de um lado para o outro, erigir grandes templos, ser reconhecido por grandes e enormes tarefas, segundo a régua e o padrão humano, não quer dizer nada diante de Deus. O Cordeiro escreveu uma carta à igreja em Éfeso, e assim disse aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos castiçais: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência, sei que não podes sofrer os maus e que puseste à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não descansaste. E você pensa, que grande igreja é Éfeso, que inclusive foi pastoreada pelo mesmo João, que agora escreve o Apocalipse. Mas o Cordeiro diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica, pois, as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor requer de nós, não é todas as obras que podemos fazer, mas as obras que Ele quer que façamos. E estas são aquelas que praticávamos no primeiro amor. Senhor Deus, por piedade e por misericórdia, dá que a Tua palavra em nosso coração encontre eco, Senhor, e que ela destrua o nosso ego, aniquile quem nós somos, que nos rendamos ao poder de Tua palavra, que é libertador, ao poder de Tua palavra, que é transformador de todo aquele que crê, e que o nosso ministério
não seja pautado pelas invencionices humanas, mas seja ele guiado pelo amor primeiro que deve haver nos crentes, porque queremos encontrar o nosso Senhor no tribunal de Cristo, com as mãos cheias daquilo que Cristo espera ver em nós. Almas, almas e almas. Em nome de Jesus. Amém.